E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer, eu me chamo Launelli. E na aula de hoje nós iremos continuar o nosso incrível curso sobre o concreto protendido. Esse curso a gente vai trabalhar todos os assuntos pertinentes a você que quer aprender a dimensionar a estrutura de concreto protendido, sendo que essa aula foi inteiramente 100% baseada nas notas de aula do gigante professor, doutor, não vamos esquecer, do Gustavo de Souza Veríssimo, da Universidade Federal de Viçosa, que foi o meu professor na época em que eu estudei, tudo bem? Então vamos lá. O que a gente fez na última aula? Na última aula foi uma aula bem basicona, aqueles conceitos iniciais, aquela primeira coisa que a gente precisa quando a gente vai pensar em dimensionar uma viga. Por quê? O que acontece, galera? Quando você está na cadeira da universidade e uma pessoa, e o seu professor no geral pede para você dimensionar uma viga, por exemplo, de concreto armado, ele já te dá todas as informações. Ele fala para você, olha, você vai usar uma viga de tamanho tal, você vai usar tal material, você vai utilizar tal sobrecarga, mas na vida real, você vai ter algum professor ali na vida real para falar, esses são os dados que você vai utilizar? Não, não é assim. Então é muito importante que você saiba sozinho encontrar esses dados, porque é isso que vai te diferenciar no mercado e te fazer um bom engenheiro. Então, olha, então, só para fazer um resumo da aula de ontem, você tem uma situação que você é um vão. E como que eu sei o vão que eu vou vencer? Você vai estar na planta do seu projeto, né? Então, isso aqui não é uma grande dificuldade. Vai estar lá na planta do seu projeto, isso. E nós temos também aqui as características da viga protendida que a gente está utilizando. E de onde você tirou esses valores, Launelli? No geral, a gente, quando trabalha com concreto protendido, a gente compra uma forma para fazer essas vigas. Essa forma já tem umas dimensões padrão. Então, eu já sei o vão que eu tenho que vencer e já sei também as características dessa viga que eu vou utilizar. Então, aí na aula anterior, eu ensinei vocês a calcular essas propriedades dessa seção, área de concreto, momento de inércia. E agora nós iremos falar sobre como é que você vai definir, você vai falar qual vão ser os concreto, ou concreto, o FCK do concreto, o tipo de aço que você vai utilizar na sua estrutura. Então vamos primeiro falar de concreto. Quando a gente vai pensar no concreto, o que a gente vai ter que pensar inicialmente? Qual vai ser o FCK mínimo que você vai ter que utilizar? E para isso nós vamos lá na NBR 6118 para mostrar para vocês a tabelinha. Então, para que nossa aula ficasse ainda mais didática e ilustrativa, eu fui lá na NBR 6118 e peguei algumas tabelas ilustrativas que vão permitir com que você caracterize aquele concreto que você vai utilizar lá na sua viga de concreto protendido, tudo bem? Porque nós sabemos que na vida real você não vai ter um professor para te falar assim, olha, você vai utilizar tal concreto, tal espaçamento, tal isso. Isso são tudo coisas que você como engenheiro tem que determinar. Então, a primeira análise que você vai fazer quando você está pensando numa viga de concreto protendido e quer escolher qual que é o tipo de concreto que você vai trabalhar, é você fazer uma análise da tabela 6.1 da NBR 6118. Launelli, e o que essa tabela ela nos diz? Ela diz o seguinte, nós temos aqui nessa tabela, pessoal, uma definição das classes de agressividade de acordo com o ambiente. E aí, basicamente, quando a gente pensa em classe de agressividade, a gente pode falar em classe de agressividade fraca, moderada, forte e muito forte. A fraca, ela é aplicada quando você tem uma situação de uma obra num ambiente rural ou uma obra num ambiente que vai ser submerso. Nesse caso, você tem um risco de deterioração insignificante. Mas nós também temos a possibilidade da classe de agressividade 2, que seria uma classe de agressividade moderada. Nesse caso, a gente vai utilizar essa classe de agressividade em ambientes urbanos, tudo bem? Sendo que pode ser para o item A e B. O A seria para ambientes internos secos e B para regiões de clima seco, com umidade relativa menor que 65%, tudo bem? E nesse caso, da classe de agressividade 2, eu vou ter um risco de deterioração pequeno. Nós também temos a classe de agressividade 3, que seria forte,
E aí ela é aplicada a ambientes marinhos ou industriais, cujo risco de deterioração é grande. E finalmente o 4, que seria o muito forte, que seria para ambientes industriais ou respingos de maré, e nele você tem um risco de deterioração elevado, tudo bem? Tá, Lonely, mas e daí? O que essa classe de agressividade tem a ver com o concreto que eu vou utilizar lá na minha obra? Tem a ver pelo seguinte, porque quanto mais agressivo é o ambiente, maior tem que ser o FCK do concreto que você vai utilizar, tudo bem? Então, vamos pensar. Quando a gente pensa nessa classe de agressividade, que pode ser 1, 2, 3 ou 4, de acordo com o ambiente que você analisa, nós podemos pensar em 2 parâmetros principais. Esse parâmetro aplicado ao concreto armado ou ao concreto protendido, tudo bem? E nós também temos a possibilidade, aí, em relação a isso, nós vamos determinar o fator água-cimento e a classe do concreto. Então, vamos lá? Vamos aqui. Vamos imaginar que eu esteja trabalhando em um ambiente 2. O que é um ambiente 2? É um ambiente urbano. Eu estou trabalhando com um ambiente urbano. Ok. Nesse ambiente urbano, você poderia estar querendo ver água-cimento para o concreto armado ou para o concreto protendido. Como no nosso caso a gente está trabalhando com concreto protendido, nós vamos ver aqui que a relação água-cimento vai ser menor ou igual a 0,55. E nós temos também a classe do concreto, que eu tinha falado antes. E você, no caso, né, da classe do concreto, você pode fazer essa determinação por concreto armado ou por concreto protendido. Sendo que, em relação ao concreto protendido, você tem que necessariamente utilizar um FCK maior ou igual a 30. No nosso exemplo, nós vamos utilizar um FCK de 30. Ou seja, a gente já determinou aqui, nessa parte inicial, que nós estamos trabalhando com uma classe de agressividade igual a 2, que seria moderada. E agora nós já determinamos que para essa classe de agressividade 2, nós já sabemos que nós vamos utilizar qual concreto, galera? Nós vamos utilizar o concreto maior ou igual a 30, tá bom? E outra coisa que nós também temos, que é muito importante em toda obra, mas quando a gente fala de obras de concreto protendido, é ainda mais importante, é o cobrimento do concreto. Aqui eu coloquei algumas imagens ilustrativas para vocês verem o que seria esse cobrimento. O cobrimento é um espaço que você vai colocar entre a armadura. Vamos olhar, dar um zoom aqui. Você tem aqui, por exemplo, uma peça de concreto. Essa peça de concreto está aqui, a armadura, e aqui estaria a superfície da minha estrutura de concreto. O que eu faço? Entre a minha armadura e a superfície, eu deixo aqui um espaço de concreto. E esse espaço de concreto que eu chamo de cobrimento. E qual que é o objetivo desse cobrimento? Basicamente, o objetivo desse cobrimento é proteger a armadura. Proteger essa armadura. E proteger contra o quê? Contra a corrosão. Contra a corrosão. E protegendo isso contra a corrosão, estou protegendo a própria estrutura. Então, essa espessura é muito importante. Aqui a gente tem um exemplo que mostra basicamente como que é isso. Quando eu tenho o meu concreto íntegro numa situação ideal, o que acontece? Mesmo com a ação... Opa, deixa eu apagar aqui. Mesmo quando eu tenho a ação da água ou de água, ataques ácidos, esse concreto, ele vai estar protegendo a minha armadura contra a deterioração. Só que, com o tempo, pode acontecer que o dióxido de carbono do ambiente faça carbonatação desse concreto. Isso é uma coisa que a gente estuda em materiais de construção, então não vou entrar em detalhes. E isso vai fazer com que essa proteção da armadura contra a corrosão diminua e ela pode, porventura, em algum momento, sofrer corrosão. Então, quanto maior essa distância de concreto aqui para proteger a nossa armadura, melhor. Tudo bem? E aí, em relação a essa questão do cobrimento, vamos pensar o seguinte. Nós temos duas opções.
principais. Nós podemos querer determinar esse cobrimento por concreto armado, que não é o caso, ou por concreto protendido, que é o que a gente está estudando. E em relação ao concreto protendido, quando a gente vem aqui na classe de agressividade 2, que é o que a gente está analisando, vocês vão poder encontrar isso para laje pilar ou viga pilar. No nosso caso, a gente está trabalhando como viga. Então, nosso cobrimento tem que ser no mínimo 35 milímetros, tá bom? Então, a gente tem que ter um cobrimento aqui de no mínimo 35 milímetros. Então, nosso cobrimento tem que ser maior ou igual a 35 milímetros, tudo bem? Isso é muito importante. Então, olha, a gente já só analisando o nosso ambiente, analisando as informações que a gente tem, nós já encontramos qual que é a classe de agressividade do nosso ambiente, que é 2, moderada, o FCK do nosso concreto, que é 30, e o cobrimento, que tem que ser maior ou igual a 35 milímetros. E, finalmente, o último parâmetro de material que é importante a gente discutir é o módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade, quando a gente trabalha com aço, no geral é sempre o mesmo, 200 mil megapascal. Mas quando a gente trabalha com concreto armado, a gente tem uma formulazinha. Essa formulazinha aqui, ó, SI, que é igual a gama E, que multiplica 5.600, que multiplica a raiz de FCK. Sendo que essa fórmula é aplicada para FCK entre 20 e 50. E aí, esse gama E, que está aqui nessa fórmula, que está aqui, ó, nesse item da fórmula, ele varia de 1,2 quando você utiliza a brita do tipo basalto ou diabásio, 1 para granito ou gneiss, 0,9 para calcário ou 0,7 para granito. Na maioria das vezes, a gente utiliza nas nossas obras granito ou gneiss. Então, a gente utiliza esse valor igual a 1. Então, substituindo isso aqui, gente, o que a gente encontra? 5.600 vezes raiz de FCK. O FCK que a gente está trabalhando aqui é um FCK de 30 megapascal. Por quê? Porque aqui é a classe de agressividade 2. E substituindo tudo isso, você vai encontrar ao final que o módulo de elasticidade aí do seu concreto é 306.726 kgf por centímetro cúbico, tudo bem? Aqui só tem uma representaçãozinha da fórmula. E finalmente, para a gente finalizar, também a gente vai falar do aço. Mas aí, em relação à determinação do aço, como já deu aqui 10 minutos de aula, eu vou continuar falando do aço que a gente aplica no concreto protendido na próxima aula. Então, nessa aula eu vou terminar por aqui. E na próxima a gente fala do aço que é utilizado no concreto protendido. Como é que você faz para determinar esse aço e quais são suas características, tudo bem? Então, vamos parar por aqui e na próxima aula a gente termina esse conteúdo. Esse conteúdo inicial, né? Lembrando que nesse curso que eu tô dando, a gente vai falar todas as informações pertinentes a esse assunto de concreto protendido.